Hoje a gente vai tentar entender uma das mentes mais malucas de Kimetsu no Yaiba, um Oni que coleta falhas atrás de falhas, e mesmo assim pode ser chamado de prodígio. Opa, e aí guys? Estão preparados para falar de Demon Slayer? Dentro dessa obra incrível existe um personagem que sempre mexeu muito com o meu emocional. Como muitos de vocês sabem, eu curto sim o mangazinho, até mais que um anime, então eu leio muito o mangá de Kimetsu. E se tem um personagem que fez eu ter ódio, raiva, tristeza, ressentimento, dó e de algum modo alegria, esse alguém foi o Akaza. Sim, a Lua Superior 3, ou para quem só viu o anime, o capitão que fez o chasqueiro virar o espeto. Bum! E dentre todas as luas superiores, da Daki Gazosa ao Kokushibo, não existe ninguém que teve mais falhas que o Akaza, tirando você, ninguém gosta de você. O menino Akaza é literalmente a lua que mais se ferrou na obra inteira. Parece que tudo que ele fazia simplesmente dava errado. Às vezes o próprio Akaza deveria se questionar se o problema era realmente ele ou se o mundo simplesmente odiava ele. Bom, vamos começar do começo. Para entendermos o Akaza, primeiro temos que falar de seu passado, quando ele era apenas um simples humano, ou melhor, um garotinho de 11 anos que vivia na pobreza para ajudar seu próprio pai que sofreu de uma doença grave. Em seu vilarejo ele era muito conhecido e tinha conseguido 3 linhas em seu braço por ser pego roubando. Caso ganhasse a 4ª linha, aí o menino Hakuji ia fazer um cosplay de Shanks. Se é que vocês me entendem, entende? Sim, ele ia ficar sem braço. Porém, antes de roubar pela 4ª vez, o pai do Hakuji acabou não aguentando ver seu filho passando por tudo aquilo e bom, vocês sabem, eu não vou falar aqui porque senão digamos que ele virou uma estrelinha por conta própria. O Hakuji até então roubava para ajudar os mantimentos da casa e na compra dos remédios para o tratamento de seu pai. E ali ele se viu meio sozinho, como se tivesse perdido tudo que ele tinha. O pai da casa acreditava que sem ele ali, seu filho poderia se livrar do peso que ele estava sendo. Somente assim, Hakuji poderia viver como uma criança normal e finalmente correr atrás da própria felicidade. Mas o Akaza acabou se revoltando com tudo isso e começou a revidar as agressões que sofria pelos moradores da vila. E assim, ele bateu em 7 adultos até que conheceu Keizo. E pessoalmente falando, um dos personagens mais maneiros dos flashbacks de Kimetsu. Um homem que, em toda sua gentileza, meteu o cacete na casa e colocou o moleque pra simplesmente mimir. Então, como bons homens, depois de uma briga, os dois viraram muito amigos. E Keizo levou Hakuji até sua casa, que era um dojo, mas era um dojo sem aluno nenhum, meio suspeito e tal. O Keizo queria que o Akaza fosse seu aluno e cuidasse de sua filha, enquanto ele fazia seus trabalhos fora durante o dia. E o Hakuji ficou meio relutante, porque achou estranho, meio rápido, até conhecer a filha do Keizo, a Koyuki, simplesmente uma 10/10 perfeita. E quando eles se conheceram, o Hakuji criou uma forte simpatia por ela, já que ele estava doente. Ele viu ali uma nova maneira de se ver útil cuidando de alguém novamente, assim como ele fez por anos com seu pai. 3 anos depois, Keizo pediu que Hakuji herdasse seu dojo e que ele se casasse com sua filha, já que nessa altura, um já estava apaixonado pelo outro. Sim, pelo menos um. Um casal foi bem desenvolvido em Demon Slayer. Parece tão milagre, não é mesmo? Agora aquele menino que era conhecido como um criminoso estava tendo uma vida normal, meus amigos, sorrindo e agora praticamente com um novo pai e uma esposa. Mas é óbvio que, como estamos falando de Demon Slayer, o anime que tem essa abertura aqui, sim, essa abertura aqui, não tem felicidade não, é só lágrima, choro e desespero, e churrasco. A casa foi visitar o túmulo do seu pai para contar a ele sobre as novidades e o casamento. Minha vida deu bom, eu arrumei uma família nova, vou casar com a menina dos meus sonhos e espero que você esteja bem. Esteja bem, por favor. E assim, ele partiu para casa em busca de sua nova vida. Porém, aconteceu um pequeno desastre. O poço do dojo havia sido alterado por alguém, e o Keizo e a Koyuki foram envenenados e também viraram estrelinhas. Hakuji entrou em desespero e em um estado de ódio. Ele visitou o dojo vizinho, que provavelmente foram os responsáveis pelo envenenamento, e de mãos nuas, mandou de base 67 pessoas. O negócio foi tão feio que a galerinha ali não sabia qual parte era de quem. O negócio foi tão de outro mundo que esse incidente chamou tanta atenção pelo mundo que Muzan Kibutsuji pessoalmente, sim, o rei dos bichões, resolveu visitar a cidade para ver o que havia acontecido, já que ele não se lembrava de ter enviado o Oni para aquele tipo de local. Sim, o Michael Jackson queria saber quem era o responsável pelo ataque, e quando Muzan se encontrou com Hakuji, o garoto estava em choque com tudo que ele havia feito, e sem pensar 2 vezes, o Muzan deu a ele seu sangue para que ele se tornasse o Oni. E assim, Hakuji esqueceu sua vida.
se tornando a casa e posteriormente a Lua Superior 3. E até aqui, já vimos o quanto a vida odiava o coitado Hakuji. O menino já não cresceu nas melhores condições, o pai estava doente, ele fez tudo para ajudar e mesmo assim perdeu ele. E quando arrumou uma nova família, perdeu tudo de novo. Ele nunca conseguiu cumprir sua promessa de proteger quem ele ama. E como todos sabemos, depois que ele virou um demônio, o Hakuji esqueceu a vida passada inteira e meio que só começou a seguir seus instintos, como o Oni. Porém, cada vez mais, ele ficava mais sanguinário e mais obcecado pelo poder, o que fez ele ir até o poço de Lua Superior 3, sendo alguém de extrema confiança para Muzan, alguém muito leal que jamais trairia ele. Confia. Bem, aí já vamos para a linha cronológica de Demon Slayer, e temos o encontro de Akaza com Rengoku, nosso queridíssimo Hashira da Brasa. Porém é aquilo, né? Ei Rengoku, você conhece o Mario? Que Mario? Aquele que te faz um buraco. No anime a gente até tem uma emoçãozinha maior, uma luta bem estendida com vários golpes e tal, mas no mangá o churrasqueiro só vai de base e o Oni foge do sol. É, bem triste. Deixei seu F pelo Rengoku. Porém, depois de matar o Hashira das Chamas, o Akaza ainda é cobrado pelo Muzan, e descobrimos que na verdade a missão dele ali era matar o caçador dos brincos de Hanafuda, Tanjiro Kamado, coisa que ele não fez. Então ele só toma uma bronca do patrão e fica frustrado socando a espada que ele pegou do Tanjiro. Moleque cabeçudo, cabeça de nós todos, testa de amolar faca. Pra você ver, até quando faz o certo a casa tá errado. Então as coisas seguem, até que descobrimos que ele tem uma certa rixinha / rivalidade com a Lua Superior 2, o Doma. Bora lutar, casa? Não. Bora vai? Não, cabeçudo. Nessa reunião das Luas Superiores, também vemos uma certa admiração do Akaza com o Kokushibo, o Oni que um dia ele pretendia superar. E assim chegamos ao arco mais movimentado do mangá de Kimetsu no Yaiba inteiro, o arco do Castelo Infinito. Hoje nosso queridíssimo Akaza se encontrou com ninguém mais ninguém menos que Gil Tomioka, o emo depressivo que usa a respiração da água, e também Tanjiro Kamado, sim, de novo, que agora é um verdadeiro usuário da respiração do sol. E a luta não foi tão fácil assim não, na real, é uma das melhores lutas que temos no mangá inteiro, não só pelo emocional, onde você chora um pouquinho ali no meio da luta, chora bastante, mas por ser uma luta realmente longa e cheia de reviravoltas, ela é realmente boa. Então ela começa com a Akaza já literalmente caindo do teto no meio dos dois caçadores, e a primeira troca de golpes é entre ele e o Tanjiro. E nosso menino Tangerino nessa época já estava virando uma máquina de matar Oni, sendo reconhecido por Gil Tomioka como alguém de nível pilar. Então essa brincadeirinha aí acabou custando o braço inteiro da Akaza e um corte no seu rosto, o que fez a Lua Superior 3 reconhecer nosso menino Kamaboko como adversário digno. Aí temos a bússola da Akaza sendo ativa. Essa bússola é talvez uma das coisas mais roubadas que temos na obra de Kimetsu no Yaiba inteira, e podemos resumir ela em duas habilidades. A primeira é que basicamente ela funciona como um instinto superior, onde o Akaza consegue sentir de onde vai vir os golpes do adversário, por mais que venha em seus pontos cegos. A segunda é que os golpes do Akaza são direcionados como um ímã até as aberturas na defesa de quem está lutando. Por isso, cada golpe dele tem uma precisão gigantesca, é realmente muito grande a precisão. E essas duas coisas são graças ao tal do espírito de batalha, coisa que somente o Akaza, dentre os Onis, consegue vencer os adversários. É como se fosse um tipo de instinto natural de sobrevivência, determinação, medo, excitação, qualquer coisa que interfira na conexão natural com o ambiente. E graças a isso, o Akaza foi capaz de lutar com o Tangerino e o Emo ao mesmo tempo, o que não durou muito, já que ele bateu um tiro de meta jogando o Gil para vários quartos de distância, ficando novamente sozinho com o Tanjiro. E nessa pequena troca de golpes, o Akaza mostrou seu estilo com as pernas, e também provou que um leve encostão de seus golpes tem força suficiente para ferir alguém forte como o Tanjiro. Na luta de Akaza e Tanjiro, os dois conversaram bastante, e a gente percebe que o Akaza começou a meio que se lembrar de sua vida humana, principalmente do Keizo, que era bem parecido com o Tanjiro. Mas, do mesmo modo, ele domina o Tanjiro com extrema facilidade, mas quando ele vai quebrar a espada dele, o Gil volta para o combate, e meus amigos, é aqui que a luta realmente fica séria. O Gil ativa a marca do caçador, e cara, é uma das marcas mais bonitas do mangá inteiro, e com isso ele até mesmo supera o Akaza por um certo momento, fazendo um corte no pescoço dele. Mas o Oni mostra uma incrível capacidade de adaptação, se nivelando com a Hashira, e essa cena é muito da hora. Eu fico imaginando como vai ser lá no anime, a animação da água e do Kekijou se misturando e se batendo. Só de imaginar eu já fico tipo muito louco, porque vai ser uma coisa épica. Mas como aquilo ali virou uma luta de resistência, o Gil ia acabar jogando no Vasco. Porém é aqui que nosso menino Tangerino surpreende a todos voltando para o combate com seu estado altruísta,
Como um counter da casa, o Tanjiro corta a mãozinha dele antes que ele finalizasse o Gil, e a Lua Superior 3 fica bem surpresa, e por puro instinto, ele usa o seu estilo final, literalmente destruindo tudo ao seu redor e quase matando o Gil, que só ficou vivo, apesar de muito ferido por causa da Naji. Porém, o que nosso menino na casa não contava era que o Tangerino não tinha morrido também. Em um único golpe de frente, ele derrubou a cabeça do Akaza, finalmente causando o fim dele como um demônio. Outra falha, um Oni que não conseguiu cumprir as expectativas nem do Muzan e nem do Kokushibo. Mas calma lá, ainda tem um pouquinho mais. Apesar de perder a cabeça, o corpo do Akaza continuava ali, paradinho e sem se despedaçar. E aí, fi, tu não tem que sumir não? Ih, é mesmo, quero não. Assim, o Akaza regenera sua cabeça com sua pura determinação, se recusando a morrer ali. A regeneração dele continuava grande e ele conseguiu pôr o Tanjiro pra mimir por um momento, mas aquele Akaza começava a ter alguns conflitos internos, tendo alucinações com sua esposa Koyuki, o chamando para ir para o outro lado, pedindo que ele desistisse daquela luta. E depois de relembrar todo o seu passado, o Akaza resolve ajudar o Gil a fazer um cosplay de Ace, mas ele é surpreendido por um baita socão do Tanjiro, bem no meio de seu rosto, o que fez ele lembrar dos socos do Keizo, falando para ele simplesmente começar de novo. E assim que Tanjiro pula com o Gil tirando ele do raio de ataque, com um pequeno sorriso para o menino Tangerino, Akaza faz um golpe contra si mesmo, praticamente eliminando seu corpo. Mas o conflito interno com Muzan ainda continuava. Enquanto isso acontecesse, o Akaza ia continuar vivo, até que a Koyuki veio somente para o buscar e aceitou ir para o inferno junto a ele, com os dois partindo juntos e abraçadinhos. F aqui nos comentários para o Akaza. Só assim, o Akaza realmente teve seu final. Um homem que falhou em tudo, em proteger seu pai, em proteger sua família, em proteger sua esposa, em se tornar forte e até mesmo em cumprir seu dever como Oni. Mas no fim, escolheu morrer com um pouco de dignidade, escolhendo recomeçar do zero. Dentro dos 12 Kizuki de Muzaki Butsuji, no mais alto escalão, havia um Oni com potencial gigantesco, grande bastante para que um pouco mais de tempo superasse a todos. Em um período relativamente curto como demônio, ele assumiu a segunda cadeira entre os mais fortes, sendo nomeado como Lua Superior 2. O Oni que estou falando é Doma. Doma é um dos demônios que mais interferiu na história de Demon Slayer através do efeito borboleta. Ele influenciou nos passados de caçadores como Inosuke Hashibira, Shinobu Kocho, Kanai Kocho, Kanao Tsuyouri e até mesmo outros Onis como Daki e Gyutaro. A existência de alguém como Doma é difícil de ser explicada. Seu ritmo de crescimento e evolução era talvez o maior visto na obra inteira, dono de um Kekijutsu completamente roubado e quebrado, em algumas partes podendo até mesmo ser considerado como falha de roteiro. Mas o que esse demônio tem de tão especial para eu estar falando essas coisas sobre ele? Como ele interferiu na vida de tantas pessoas? E quem é ele exatamente? E o porquê de ele ser uma falha de roteiro ambulante em Demon Slayer? Para essas e outras perguntas, hoje lhes trago respostas. Mas antes de tudo, como eu sempre digo, esse vídeo aqui deu bastante trabalho, então por favor, deixa aqui o seu like e a hashtag Lua aqui nos comentários. Assim, você vai estar apoiando meu trabalho e realmente me deixando muito feliz. E agora sem mais enrolação, vamos falar um pouquinho mais sobre a Lua Superior 2. Doma nasceu em uma família extremamente religiosa. Seu pai e sua mãe eram os criadores do culto do Paraíso Eterno, um culto que era feito para as pessoas que buscavam algum tipo de salvação, ou simplesmente para aqueles que estavam desesperados por algo. Quando Doma nasceu, por causa de seus olhos de cor arco-íris e seus cabelos com a cor de carvalho branco, seus pais acreditavam que ele era uma criança que ouvia a voz de Deus. Obviamente, sem nenhuma base lógica sobre isso, apenas por suas crenças eles tiveram essa conclusão. E pensando nisso, eles fizeram com que o Doma, desde pequeno, fosse idolatrado e louvado por vários adultos, como se ele fosse um tipo de divindade, um garoto enviado dos céus. Todos os dias, várias pessoas iam ao culto e falavam de seus problemas, dores e sofrimentos para uma criança e ainda pediam conselhos. Com o tempo, o Doma foi enlouquecendo e começou a ter dó dessas pessoas. Como ele não podia ouvir a voz de Deus, ele passou a acreditar que essa divindade que todos falavam simplesmente não existia. Para Doma, Deus era algo criado pelos humanos para não aceitar a realidade que morreriam e apodreceriam sem consciência. Um dia, sua mãe descobriu que seu pai ficava com outras mulheres do culto. Em sua insanidade, ela matou o marido a facadas e depois tirou a própria vida se envenenando. Isso tudo bem na frente do Doma. Ele não sentiu nada vendo aquela cena, bem pelo contrário, ele apenas pensou em limpar o local e arejá-lo. Quando ele completou 20 anos, Muzaki Butsuji foi até o seu culto e o visitou, e fez de Doma um demônio, assumindo posteriormente a posição dos 12 Kizukis. Cerca de 113 anos antes do período que se passa a obra,
Doma já estava como Lua Superior 6. Ele vai até o distrito do entretenimento e dá seu sangue para transformar Daki e Gyutaro em demônios, levando eles para o lado dos Onis. Aparentemente nessa época, ele já começava a ter desavenças com a Kasa, seu companheiro de Lua Superior. Mais tarde, 17 ou 18 anos antes dos acontecimentos da obra, uma mulher entrou para o culto de Doma. Ela carregava um bebê, e ela estava extremamente machucada por apanhar do marido e da sogra todos os dias. Essa mulher não tinha pais ou irmãos, ela era sozinha, e tudo que lhe restava era seu filho. Doma, agora como já Lua Superior 2, cuidou da mulher e curou seus machucados, fazendo ela voltar a ser bonita com o rosto intacto. Doma gostou tanto do rosto dela que resolveu que a deixaria viva para viver ao seu lado até que morresse, sempre cuidando bastante dela. O nome dessa mulher era Kotorra, e apesar de Doma ter feito bastante por ela, quando Kotorra descobriu que ele devorava os seguidores do culto, ela ficou muito assustada e acabou fugindo junto com seu filho. Na fuga, ela se perdeu e chegou no desfiladeiro. Para salvar seu filho, ela o jogou em um rio que passava por ali, e logo depois, o Doma assassinou. Doma, após não conseguir encontrar o bebê, acreditou que ele havia morrido, mas para o azar do Oni, o sobrenome de Kotorra era Hashibira. Algum tempo depois, Doma entrou em contato com a Hashira Empilada Flor Kanaikocho, uma caçadora extremamente habilidosa. Os dois duelaram por um período longo bastante para Hashira descobrir o funcionamento dos poderes de Doma e entender a personalidade do demônio, juntando informações perigosas contra os Onis. Doma não foi capaz de matá-la antes do nascer do sol, deixando Kanai viva para pelo menos ter tempo de passar suas descobertas para Shinobu Kocho, morrendo depois de conversar com sua irmã. Doma e Shinobu se encontraram frente a frente no Castelo Infinito, e é aqui que realmente começa a nossa análise sobre a Lua Superior 2. Durante os primeiros movimentos no combate Shinobu e Doma, descobrimos que o demônio tem um estilo de luta onde ele subestima seus adversários, se deixando ser atingido por Shinobu, sabendo que ela não teria força nem velocidade bastante para matá-lo. Doma se revela também como um homem atencioso e estrategista, ouvindo as informações que vinham através de outros Onis, estando já preparado para receber o veneno da Hashira do inseto, e ainda afirmando, abre aspas, esse é bem mais forte que aquele que você usou na montanha de Ruikan, fecha aspas. Também é aqui que vemos sua primeira técnica, e também uma das mais poderosas quando usada contra humanos. Nenhum outro Oni na obra possui uma capacidade tão entre aspas venenosa e letal quanto essa de Doma, seu Kekijutsu Hashura Gouri, onde ele espalha várias partículas congelantes pelo ar. Além de congelar aqueles que estão perto de si, essas partículas infectam o ar, e qualquer um que as respire tem seus pulmões congelados. Para um caçador de Onis, onde seu principal poder são as respirações, tirar isso deles é o mesmo que anular quase toda sua força por inteiro. Doma deixou-se atingido mais 5 vezes pelo veneno de Shinobu, se mostrando entre aspas masoquista. Porém, o mais interessante nisso tudo foi que ele rapidamente se adaptou a todas as mudanças e fortificações feitas por Shinobu em cada uma das 6 aplicações do veneno. Ele comprova sua personalidade de subestimação ao adversário, quando supera a dança da libélula de Shinobu como se não fosse nada, fazendo diversos cortes não exatamente letais em pontos estratégicos do corpo da Hashira, seus pulmões, clavícula e costelas. Doma só é superado em algum momento em seus reflexos quando é atingido pela dança da centopeia de Shinobu Kocho, um gigantesco feito de velocidade por uma Hashira não marcada como ela. Mas obviamente Doma, como dito anteriormente, era muito superior, dando um fim à vida da pilar do inseto. Agora os próximos adversários de Doma que mediram seu poder foram Inosuke Hashibira e Kanao Tsuyuri, 2 caçadores que não eram de nível pilar, mas estavam sim em um nível bem alto. A primeira a enfrentá-lo foi Kanao. Nessa luta entendemos um pouco mais da inteligência de Doma quando se trata de evoluir seu próprio corpo como um Oni. Ele foi capaz de entender que mulheres maduras, capazes de ter filhos, possuem mais nutrientes, e por isso se focou nesse público dentro do seu santuário, criando uma verdadeira farm de, entre aspas, alimentos extremamente nutritivos, aumentando consideravelmente sua força devido a isso, ao ponto de ser a Lua Superior 2. Também é nos mostrado que Doma tem um certo defeito no modo que sentia as coisas. Na verdade, ele não era capaz de entender seus sentimentos, simplesmente não os sentindo. Ele não sabia o que era satisfatório ou não, ele não sabia o que era estar feliz ou triste, desenvolvendo apenas uma personalidade falsa em cima de um ser frio e maligno. Como prova de sua excelentemente estratégica, Doma consegue manipular seus poderes e lançá-los de modo que virem combos, assim como fez com o Kanao Tsuyuri, quando evocou as Rosas de Pedra, as Princesas de Neve e os Singelos de Gelo quase que sequencialmente. Com a chegada de Inosuke, temos 2 feitos impressionantes em relação à velocidade de Doma. Feitos esses que comprovam o quanto ele estava no controle daquela batalha a todo momento. O primeiro é quando ele rouba a espada da Kanao sem que ao menos ela tivesse alguma reação.
foi como se a espada sumisse de suas mãos, e o outro com Inosuke, onde Doma roubou sua máscara, do mesmo modo que fez sua espada de canal, sem que ao menos Inosuke percebesse. Porém, só temos um real poder que chama atenção e ao mesmo tempo causa confusão um pouquinho mais pra frente: Gekijutsu Keshou no Miku, Criança Divina de Cristal, também chamada de Técnica Demoníaca das Crianças Cristalinas, onde Doma cria através de seu gelo clones de si mesmo. De acordo com o próprio Doma, abre aspas, as técnicas dessa criança são tão poderosas quanto as minhas, fecha aspas. E vemos aquela pequena criatura usando as técnicas do Gekijutsu de Doma, segurando tanto a Kanao como Inosuke, realmente parecendo ter a força equivalente à da Lua Superior 2. Mas até aqui, era apenas uma criança cristalina, o que era um problema, mas não era roubo. Entretanto, isso muda quando Doma cria mais 5 cópias de si mesmo, acreditando que elas seriam capazes de derrotar todos os caçadores que estavam dentro da fortaleza. E para piorar, Doma ainda nos confirma que estava apenas brincando até aquele momento. A batalha de vida ou morte para Inosuke e Kanao não passou de uma brincadeirinha para Doma. Esse Gekijutsu das crianças divinas cristalinas se mostrou como uma verdadeira incógnita, já que Doma nunca falou sobre o limite de sua habilidade, quantos clones ele poderia fazer, dando a entender que ele poderia criar mais do que os 6 que foram criados, algo realmente assustador. Um poder que, se for lido de forma literal, colocaria ele em patamares maiores que o do Kokushibo. Afinal, ele não enfrentaria apenas um Doma, mas pelo menos 7 de uma única vez. Também não era como se o poder do Doma se dividisse, era como se ele se multiplicasse, algo bem quebrado para os padrões de Kimetsu no Yaiba. Infelizmente, ainda não temos respostas para os limites desse poder. Afinal, o corpo de Doma passou a se decompor nesse exato momento, devido ao envenenamento feito pelos 37 kg de veneno que estavam no corpo de Shinobu e foi absorvida por ele. Aqui, a partir desse ponto, Doma passou a sentir dificuldades e foi obrigado a, entre aspas, lutar a sério com Inosuke e Kanao, já que suas crianças cristalinas se quebraram devido à sua fraqueza. Então é nos mostrado a que seria, entre aspas, a técnica mais forte da Lua Superior 2, Gekijutsu Muryou Suirei Bosatsu, uma técnica que cria através do gelo um Buda gigante congelado, que funciona como um tipo de Megazord, podendo aplicar golpes com suas mãos, se mover e manipular todo o gelo ao seu redor, congelando o ambiente e consequentemente seus alvos. Essa técnica deveria ser ridiculamente forte, mas como observado por Kanao, aquilo ali foi uma cartada final, um ataque desesperado, e a técnica estava mal feita, com baixa precisão devido ao envenenamento do Oni. Doma caiu perante seu ego, a sua confiança de que era o mais forte e insuperável naquele momento, e isso fez ele ser derrotado. Jamais passou pela cabeça dele que alguém poderia tê-lo, entre aspas, enfraquecido, ao ponto de que Kanao e Inosuke, como dupla, se tornariam capazes de superá-lo momentaneamente, e isso resultou na sua derrota. Mas em quesitos gerais, se não fosse pelo envenenamento causado pelo corpo da Shinobu, Doma jamais cairia perante caçadores, entre aspas, fracos como Kanao e Inosuke. Dentre os Onis, Doma com certeza era um prodígio, alguém relativamente novo, pelo menos bem mais novo que o Akazu Kokushibo, e que rapidamente assumiu a posição de Lua Superior 2, sendo o segundo mais forte, alguém estratégico, inteligente, ridiculamente rápido, possuindo uma capacidade de adaptação ridícula e com um dos Gekijutsus mais roubados, quebrados e mal explicados da obra de Kimetsu no Yaiba. Esse que eu vos falei até agora é Doma, a Lua Superior 2, o Oni que foi literalmente derrotado pela caneta da Gotouji.